Nas Brechas do Momento, um podcast para ajudar a educar a ação musical na escola e na vida. Realização: equipes de educação musical dos campi Niterói e São Cristóvão 3. Colégio Pedro II. Opa! Salve, salve, amigos! Salve, salve, alunos do Pedro II! Salve você, participante da comunidade acadêmica do Pedro II, né? Seja você aluno, servidor, professor, seja você responsável, seja você ex-aluno, seja você quem for, você que leva nas mãos o futuro de uma grande e brilhante nação. Queria começar com essa. Pesado agora, hein? Chamou a responsa. Mais uma semana de Nas Brechas do Momento com professor e amigo, o cara que caminha pelas profundezas da harmonia, mas não tem nada contra baixo. Professor Paulo Coutinho, e aí? Sobreviveu mais uma semana? Tudo bem, Pedrão? Tudo sempre. ótimo. A cada semana, devagar e sempre. Estamos juntos aí. Mais uma semana nesse bate-papo. E hoje, Pedrão, a gente está aqui numa tríade. Se ligou? Sim. Eu, Paulo Coutinho, você, Pedro Borges e o grande Marco, né? Marco Campos. Estamos aí, firme e forte. É a tríade da palavra. E nesse diálogo a gente vai aqui construir algumas ideias, né? Episódio de hoje: o ato criativo na trajetória musical do violonista Marco Campos. Então, Marco, começando esse bate-papo, esquece o tempo, esquece a pandemia, esquece tudo que está ao seu redor. Quero saber de você e o violão. Como é que vocês estão? Meu amigo, eu com o violão temos sempre um belo caso de amor, né? Começou há muito tempo. Uma vez que esse indivíduo, o violão, passou a fazer parte da minha vida, ele tem permanecido até agora e foi o protagonista de momentos de muita alegria e realização na minha jornada, né? Esquecendo o entorno problemático do momento, né? Eu e o violão continuamos o nosso relacionamento de muito amor, graças a Deus. Cara, que interessante. O instrumento musical, ele faz parte da gente, né? E o violão, no caso, como a gente está aqui com um violonista, né? Um grande compositor, né? Que trabalha muito no campo da música de concerto, na música instrumental. E o violão acaba fazendo parte de uma extensão do nosso corpo. A gente abraça o violão. O violão, ele encosta no nosso corpo e tudo mais. Então, eu acho que há uma relação, uma simbiose aí, porque eu toco violão também, comecei tocando violão, eu sou contrabaixista, e o contrabaixo também tem isso, né? Tanto o contrabaixo acústico, que ele praticamente, o contrabaixo, ele deita no corpo do contrabaixista, assim. Isso me desperta e me despertou para a gente falar do ato criativo, de como essa relação nossa com o instrumento, ela se materializa muito em função desse ato criativo. Você tem diferentes formas de produzir som musical. Som corporal, Positivo. Você pode produzir com voz, percussão corporal. Você tem instrumentos de sopro, né? Você coloca um instrumento na sua boca. Você usa o seu sopro interno. Depende de uma coisa que é essencial para a sua vida, que é o sopro, né? Que é o ar. E aí eu queria entrar, sem dúvida, já perguntando para o Marco assim, como é que foi a sua introdução no instrumento? Quem foram as pessoas que te ajudaram a acoplar o violão no seu corpo e a se transformar numa parte de você? Mas antes de responder, me permito contar uma historinha sobre esse aspecto. Você sabe que até isso, no caso do violão, para mim foi legal, porque eu comecei a tocar com 13 anos, mas assim, com 14 anos, eu já estava muito tempo tocando, não podia, né? Quando eu fiz 18 e fui para o exército, o cara acabou me liberando. Falou, você tem uma coluna muito torta, você faz algum exercício, alguma coisa? Eu falei, eu toco violão. O cara, então é isso. Eu fiquei eternamente grato ao violão por ter me tirado também do exército. Pois bem, eu comecei tocando violão como todo mundo, né? Um colega na rua, o cara toca numa porta e tal, você acha legal. Posso dizer que foi o primeiro mestre, um cara lá de onde eu morava, em Ipanema,
me ensinou Lá maior, Ré maior e Mi maior. Ainda falou, olha, com esses 3 acordes aí você pode tocar um monte de música. Pega uma coisinha aqui, pega uma coisinha ali, né? Então eu comecei a ter aula com o Nicanor Teixeira. Eu estudei um pouco teoria com a Valéria Ribeiro. Agora, o interessante é que como eu sempre mantive essa coisa de rua, eu tive um professor também, que é o Cláudio Stevenson, que já faleceu. Ele era um guitarrista fantástico, um pouco mais velho que eu. Ele foi o guitarrista da primeira formação da banda Black Rio. O sensacional não foi nem o que ele me ensinou, assim, em termos de tocar, não. Acho que a gente pouco fazia isso, mas o que ele me mostrava de música. Aí ele chegava na casa dele, ó, vamos ouvir isso aqui, vamos ver esse cara, vamos ver esse outro. Aí foi engraçado, que tipo assim, quando eu achei que já estava entendendo um pouco de jazz, quando eu reencontrei ele, ele falou, cara, você tem que ouvir esse camarada aqui. Aí, pro meu espanto completo, entra um violão tocando e uma vozinha, eis aqui este sambinha, João Gilberto, porra, legal, olha. Essa coisa de fazer o violão cantar, né, solar, se deve muito também que quando era lá com os 14, 15, 16 anos, nas festinhas que ia na época, os meus amigos que tocavam, cantavam muito bem. E eu não cantava absolutamente nada. Né? Então, era uma covardia, porque eu ficava tocando e o outro ficava cantando, tocando e cantando. Então, as meninas só olhavam para os outros. Quando uma vez quando eu toquei uma música assim que eu tinha já aprendido, que eu solava, tal, aí olharam para mim e falei, pô, tem que ir por aqui, cara, porque cantar com esses caras aí eu tô perdido. Você, ao invés de usar a sua voz, botou o violão para cantar por você, né? Exatamente, mas porque a minha voz era cantando péssima. Aí, quando eu comecei a solar, aí comecei também a ter alguns olhares de paquera, né? Opa. Bom, e acabou que você vê, eu sou casado com uma musicista, né? E aí eu fui entrando por esse caminho, meio assim, né? Aí quando eu cheguei à idade de fazer o vestibular, entrei no curso daquele que eu estudava. Nesse curso, quem estudava ali é o Zé Renato. E eles tinham um lance, o Zé tinha um grupo de música popular que ia para os Estados Unidos. Aí nesse ano acabou me convidando para ir. Aí nós fomos para uma turnê nos Estados Unidos, no Peru. Enfim, que foi uma maravilha. Eu estava meio ainda no início da trajetória, conheci muita gente lá. Ficamos a primeira semana nos Estados Unidos, fomos para o Peru mais uma semana, depois mais 30 dias na América. Aí isso me empolgou, mas a essa altura eu já sabia que eu não queria tocar música erudita profissionalmente. Né? Então fui cursar composição. Aí, a essa altura, eu já tocava em vários contextos. Né? E tinha um grupo de música que eu acabei montando com o Zé Renato e outros amigos, o Cantares. Depois entrou muito aquela história de acompanhar cantor. Né? Em 99, eu fui tocar em Montreux, no Festival de Jazz, quando justamente eu já estava meio a fim de tentar alguma coisa no exterior também. Né? E aí, em 99, surgiu uma oportunidade de integrar a banda de um pianista brasileiro lá radicado. E aí eu fui para o festival. Você tocou em pontos assim muito ricos, né, para a gente debater. Você traz um elemento muito interessante, que é essa fluência entre dois espaços, que é o espaço do estudo formal e do estudo informal. Você teve o estudo formal na universidade, porém você fala também desse espaço de aprendizado com os amigos te mostrando, te apresentando. E a educação musical tem essa coisa de interessante. Tem a parte formal, acadêmica, e tem também o lado de fora, o que você chamou de rua, né? Mas a escola pode conter essas duas coisas, né? Pode trazer claro, para a sala de aula esses dois universos, né? Isso é uma coisa que eu acho que cabe uma reflexão. O professor de música é o máximo, porque é ele que vai permitir que você possa exercer o seu sonho. Mas, assim, por outro lado, como você está colocando, essa outra linha de aprendizado que você vai aprendendo com os amigos, você vai tirando também, né, de disco, e você vai caindo dentro, como se chama, isso também é importante. Alguns músicos, como eu, assim, se preocupam com esse lance também da educação musical, se dispõem até mesmo a ir para as escolas e conversar um pouco com a moçada e tocar um pouco, entendeu? Duas coisas que eu queria falar. Uma coisa que teve muita importância para mim foi o choro. Nos anos 70, meados dos anos 70, houve um renascimento do choro e eu tive muito ligado a isso. Nessa altura eu já tocava um monte de instrumento também, bandolim, viola caipira, guitarra. E o choro é uma coisa que é muito legal, porque você trabalha muito com a sua percepção natural, né? Você vai numa roda de choro e você está tocando violão, por exemplo. Aí o cara lá, ó, acompanha aí, Ré maior. Pô, vai ele. E você que se vira, entendeu?
E tem gente que é muito cobra nisso. Tem gente que nunca estudou na escola, entendeu? O Pixinguinha tem uma história engraçada sobre isso, né? Essa coisa que o choro... Tem um choro de execução muito difícil, com os intervalos difíceis de fazer, lindo, como sempre. E que ele botou assim, no choro, na dedicatória da partitura original, ele escreveu assim: a todos os flautistas brasileiros. Aí o nome do choro era Cuidado, colega. Genial, né? Agora, essa coisa do ensino acadêmico também teve sua importância, claro. Eu tive, por exemplo, uma época, 2 meses de aula com o Odair Assad. Coisas de técnica que o Odair, em 2 meses, me passou, cara, foram importantíssimos. Entendeu? Também o estudo da composição foram fundamentais, especialmente quando começou essa onda de fazer música para filme. Porque aí, embora você não tenha a orquestra é MIDI, né? Você escreve a partitura, né? E dentro de formatos, às vezes, muito pequenos. Né? Você tem que desenvolver uma ideia composicional que fale a respeito do sentimento que a cena está demonstrando, e isso, às vezes, em menos de 1 minuto. Essa coisa do estudo formal foi o que me valeu nisso. O outro ponto que eu queria destacar, que eu acho também importante, e que tenho vivido dos anos para cá, é essa coisa da vivência, cara, de você sair ao encontro de outros povos, outras pessoas, gente que vive música diferente, gente que pensa diferente, gente que não tem noção do que é o mundo ocidental nosso aqui, entendeu? Você vai para, como eu fui, para o Ouagadougou, em Burkina Faso, festival. Cara, ele lá não sabe. Você falasse nos grandes ícones da música ocidental, o Festival de Stock, não sabe o que é. É uma outra... Curioso. E a música dos caras é tão surpreendente para nós. A música anciã, a música antiga deles, é um negócio alucinante. Lá em Ouagadougou tem um museu da música. Tem sempre alguém lá de prontidão esperando chegar alguma visita. Chegou a visita, a menina lá pega você e vai te explicando tudo, aqueles instrumentos todos de épocas anciãs. Para você ter uma ideia, eu estava vendo lá a coisa das flautas antigas. Aí, lá pelas tantas, tem umas tipos de flauta lá, que a menina fala assim: essas flautas aqui só os cegos tocam. Aí perguntei: mas por quê? Aí ela explicando: essas flautas são flautas de transcendência, de uma ligação com o mundo espiritual. O cego, por sua própria natureza, já que ele não enxerga o mundo material, ele é levado a conviver muito mais enfaticamente no mundo espiritual. Então, esse tipo de flauta aqui, só os cegos possuem suficiente potencial para poder tocar. Que loucura, né? Imagina isso. Sensacional. Sensacional. Você imagina a cultura atrás disso, velho. Nossa, arrepiante isso. Não, arrepiante. É lindo, cara. Lindo. Lindo, lindo, lindo. O que você está dizendo é que ampliar o seu repertório em outras linguagens artísticas e na vivência com outras culturas, com outros povos, enriquece o seu processo criativo musical, que é exatamente estranho, isso. Porque é o contrário do que normalmente a gente escuta, né? Que você tem que se dedicar integralmente àquele instrumento, àquele fazer, e repetir, e repetir, e repetir. Não, sou totalmente contra isso. E você está dizendo o contrário. Eu tenho tocado a minha música na Europa, em vários países, tem tocado na África, né? E, cara, é muito legal. Inclusive, nesse lance da África, como a nossa música popular tem muito pezinho lá, né? Sempre acabam montando um final da minha apresentação com os músicos de lá. Então, a gente sai uma música, né? Então, eu faço o concerto e a última música para encerrar, entra todo mundo aí. Não precisa necessariamente ser uma música minha aí, né? Então, por exemplo, nós tocamos lá na Mauritânia, tocamos o berimbau, do Baile do Vinícius, né? Percussionista da Mauritânia, um cara que tocava aquela flauta africana e dançava também como um artista maravilhoso, fez uma performance de dança também, que era da Costa do Marfim. Um outro que tocou violão comigo também, que era um belga, e um outro que era um cara do Marrocos, enfim, uma world music em cima do berimbau do Baile. Então, Marco, a gente vê que como o ato criativo na performance, o estudante que está começando a tocar, né, que está começando naquele lá, ré e mi, né, naqueles primeiros acordes que normalmente a gente começa no violão, criar sobre o que você já faz é um ato muito importante. Por outro lado, não é uma tarefa tão simples, por quê? Quando você cria algo para mostrar para alguém. Existe aí uma certa, não é uma barreira, mas é um certo sentimento de, poxa, será que o que eu estou fazendo vai ser aprovado por alguém?
Isso verdade. passou pela sua cabeça naqueles momentos que você começou a se envolver com a composição? Paulo, é legal essa sua colocação. Para mim, teve um ponto bastante importante. Eu tinha uma soprano brasileira, e ela me viu tocar assim na casa de alguém. Tinha uma associação, Associação Brasileira de Concerto, que era dirigente. Essa associação tinha um acordo com a prefeitura do 11º distrito, lá de Paris, né? Uma vez por mês, um teatro, a prefeitura do bairro, né, em Paris tem isso, né, cedia para a associação e ela então promovia concertos ali. E os concertos eram de música erudita, sendo que a única exigência que ela fazia é que quem fosse tocar tivesse que tocar ao menos uma música de um compositor brasileiro. Eu acabei sendo convidado, chamou o projeto Marco Campos in guitarra brasiliana, Marco Campos, uma guitarra brasileira, e eu fiz assim, na primeira parte do concerto eu toquei música brasileira dos grandes nomes, arranjos que eu tenha feito para violão solo, né? Enfim, pegando aí a gama de Edu, Garoto, Tom Jobim, Baden Powell, foi aí. E aí, na segunda parte, eu toquei só música minha. E depois do concerto, tinha um coquetel do artista com as pessoas que quisessem ficar, muito legal. E o que eu colhi, conversando com as pessoas, com os franceses, e lá, ao contrário do que aqui, havia uma valorização muito grande da criação instrumental. Aqui, geralmente, se você vai tocar à noite, para você tocar uma música sua, você tem que tocar umas 20 conhecidas. Né? Se tocar duas, o cara já está pedindo uma outra. E lá, justamente, isso, surgiu um cara lá, que ninguém sabia nem quem era, tocando um violão, com essência de técnica, não tem nada a ver com violão, tudo em cima de ritmo brasileiro. Aí eu, já viu, mandava em cima dos caras, tome catira, samba, baião, shot e o diabo. Outra coisa importante, na música instrumental você não tem essa coisa, não tem a barreira da língua falada. Tudo que tem que se compreender, basta ouvir e sentir, né? Agora, dentro disso, algo que o Paulão colocou, desse valor da música autoral, que você trouxe a sua experiência na França, né? Pelo que eu entendi, você disse que lá te dão um valor diferente para o que o artista traz. É como você vai para um restaurante, senta e fala, bom, deixa o chefe me trazer o que ele acha que é de especialidade da casa, ao invés de você ir para um desses restaurantes fast food, que não, vou pegar isso, vou pegar aquilo, que mal comparando é o que a gente faz hoje no YouTube, né? Você monta uma playlist ali com as músicas que você conhece. Não, então vou pegar uma música aqui do Legião, vou pegar uma música aqui do Lulu Santos, vou pegar... Nada contra nenhum desses artistas, né? Claro. Mas é uma fast food da música, né? E quando você senta para você escutar um violonista que tem uma música autoral, você está sendo servido ali por um chefe, né? E você vai degustar aquilo dali e estar aberto a essa experiência é uma coisa muito valiosa, né? É uma competência assim de apreciação que talvez a gente não tenha aqui na nossa sociedade brasileira. Faz todo sentido, Pedro. Uma vez, toquei lá numa apresentação com um amigo meu que era cantor e compositor, e ele tocava violão e cantava, e eu fiz um segundo violão numa apresentação dele lá num clube de Paris. Muito bem. Aí, durante essa apresentação, eu fiz duas músicas solo, assim. Um cara que estava lá, um angolano, que era cantor também, veio me chamar e me convidou para fazer com ele um espetáculo que eles iam fazer em Montmartre. Fui. Só que tinha uma hora marcada para passagem de som. Eu cheguei lá e não tinha ninguém. Né? Eu falei, vou dar uma volta, vou ficar esperando que nem um pateta. Aí, passeando por ali... Montmartre, você fala, é o bairro de Paris. Isso, um boêmio, numa colina, né? Exatamente. De repente eu vi um clube de jazz. O Baden tinha morrido e o dono do lugar botou um pôster do Baden Powell e escreveu com caneta pilô ao Baden, em homenagem dos seus amigos franceses, pela música maravilhosa. Eu falei, que incrível isso, cara. No meio da França, o cara já morreu, o cara pelo coração bota um pôster dele e faz questão de escrever. Voltei lá e saímos a começar a tocar. Só que era uma coisa de africano, né? Então, sabe como é, muito ritmo, muito som, muita percussão. Aí fizemos o primeiro set. E aí, quando foi para fazer a segunda parte do show, esse angolano chegou para mim e falou, Baco, agora você vai lá e toca alguma coisa lá de violão. Eu falei, que isso? Tá todo mundo agitado aqui, dançando, e vai parar para um violãozinho solo. Eu falei, não, pode tocar aqui, todo mundo vai prestar atenção. Aí eu entro sozinho, eu fui falando que tinha acontecido isso, tinha visto no Baden, então eu queria tocar alguma coisa minha também, né? E eu toquei, cara, e assim, para minha surpresa, adoraram. Aí depois comentando com o angolano, que já morava lá há muito tempo, falou, rapaz, você aqui, o povo reconhece quando o cara conhece o seu instrumento e valoriza isso.
Isso é uma coisa espetacular. Foi na África, cara. Eu toquei na Mauritânia, num estádio. Tu sabe que tu não está num estádio de futebol cheio, e tu vai tocar de violão solo lá? Pô, porra, e você toca e Uma loucura, hein? o povo africano, então, é de uma musicalidade sensacional, cara. Quando eles veem que é uma proposição nova, entendeu? Eles acompanham com o maior interesse, velho. Pô, eles são carinhosos, eles são, sabe? É uma coisa assim que por exemplo, parece, se contar isso, não acredita, né? Vai entrar um cara com violão, vai tocar a música dele lá de violão sem cantar, e, bom, e acontece, quer dizer. Então, eu realmente acho que tem espaço para isso. Paulão, vou largar uma para você então. Perfeito. Da experiência que você tem com o processo criativo, às vezes você tem uma autocrítica, né? Sim, sim. É que isso é um pouco diferente no ambiente de estudo formal e de informal, né? Talvez o ambiente informal te deixe um olhar menos pesado para o que você produz? A minha formação musical ela é muito atravessada pela informalidade, muito parecido com o que o Marco trouxe, né? O Marco ele também conversa muito nesses dois ambientes, tanto da formalidade quanto da informalidade. Será que isso é coisa do violão, cara? Será que isso tem a ver com o instrumento violão? Acho que tem a ver, sim. Tem a ver com o violão. Eu, particularmente na minha experiência e na experiência de muitos colegas, muitos amigos, eu acho que o violão ele tem esse caráter, né? O que o Paulo está falando, eu acho que faz sentido. Assim, o instrumento violão na sociedade brasileira, ele é atravessado pelo estudo informal, né, Paulo? Obviamente é um aporte muito cultural, né? O violão ele é muito caracterizado por essa informalidade. Basicamente é o primeiro instrumento que a galera adolescente quer tocar. Então, no meu caso, não foi diferente. Então, essa informalidade de aprender com o outro, isso é muito forte. E outra coisa que essa informalidade nos proporciona, a gente estuda o que a gente gosta, o que a gente... Não, eu quero estudar isso porque isso aqui é interessante, isso me afeta. Na informalidade, você estuda o que lhe afeta, né? Perfeito. Talvez uma grande característica, uma característica que pode ser um marco, que se distingue muito entre a formalidade, a acadêmica, digamos assim, e a informalidade. Aí foi bom o Pedro levantar essa, porque aí eu consigo já costurar essa ideia, porque a questão do afeto sempre me chama muita atenção, porque todo o meu lado de composição está muito voltado para o que efetivamente me afeta. Eu não sento em qualquer momento, pego o meu violão e começo a compor. E isso acontece. Então, as minhas experiências de composições são experiências que são marcos da minha vida. Nascimento do meu filho, uma música que eu faço para minha esposa, né? Outra composição que eu vim por influência de uma outra história que eu tive. Então, todas as experiências que me afetam. E aí eu trago isso porque as experiências mais bem-sucedidas que eu tive em sala de aula foram experiências de criação dentro de um caráter intuitivo. A intuição do estudante naquele momento que nos criou uma atmosfera, uma intuição de um determinado momento que nós passamos em sala de aula ou que nós passamos numa apresentação musical e que aquilo desencadeou um processo criativo. Isso, de certa forma, é um incentivo. Tudo que nos leva a fazer, a criar, vem em função de um incentivo. Quando eu perguntei para o Marco aquilo, né, Marco? Poxa, como é que foi os primeiros momentos que você começou a compor? Então, ao meu ver, assim, na educação musical, cenário de sala de aula, para adolescentes, por exemplo, né, que já tem muita bagagem musical, né, de ouvir muita coisa, esse lado do que nos afeta, isso é uma questão preponderante em qualquer trabalho que se faça, em qualquer contexto de sala de aula. Eu acho assim que o processo de composição é uma coisa muito individualizada, né, Paulo? Eu também tenho inveja um pouco desses caras que falam assim, Paulo, que essa música desceu inteira também. Desceu da onde? Essa entidade, para mim, nunca aconteceu, cara. Para mim também não é bem assim. Agora, o que eu acho interessante, 2 pontos que eu gostaria de ressaltar. O primeiro, eu reconheço que há uma grande contribuição na esfera da minha própria criatividade, o fato de ser um músico muito interessado pelas diferentes formas de arte. Eu adoro artes plásticas, adoro cinema, adoro teatro, eu adoro balé. Miles Davis diz, por exemplo, quando pergunta para ele qual era a influência dele, ele fala uns 3 ou 4 que não tem nada a ver com música. Ele fala Picasso, fulano de tal, entendeu?
fazer uma pergunta para vocês dois aí. Há tristeza no ato criativo? Porra. Tristeza não tem fim, né? Felicidade, sim. Eu acho que há tristeza, mas acho que a tristeza, a alegria, toda uma paleta de sentimentos, né? Eu acho assim, tudo que se refere a sentimento, não é, está presente no ato da criação. Pode ser euforia, pode ser uma angústia, não é? Pode ser um sentimento de superioridade, pode ser um sentimento de inferioridade. Enfim, isso sem dúvida nenhuma que a tristeza está presente. Né? O primeiro álbum da Adele foi composto em cima de um término de um relacionamento, né? E a música Rolling the Deep, que é uma música radiofônica. Tem um filme excelente com Ralph Macchio, A Encruzilhada. Eu conheço o filme, foi um clássico. Ele é um violonista clássico. E ele é apaixonado por blues. E eu queria lembrar de uma cena, assim, ele tem um mentor, né, do blues, que é um coroa já, né? O cara acompanha ele e tal. E ele caminha por aquelas estradas do sul dos Estados Unidos, conhecendo a verdadeira alma do blues, e ele se apaixona por uma menina. Eles têm uma noite de amor e tal, só que no dia seguinte a menina deixa ele. E aí, nessa que a menina deixa ele, o cara falou assim, então agora você pega a guitarra e toca. Aí ele tocou, ele falou, agora você sabe o que é o blues. O cara escrevendo sobre a diferença da Billie Holiday para outras cantoras, que quando o pessoal cantava, o meu homem foi embora, você acha que o cara foi ali na esquina comprar um cigarro. E quando a Billie Holiday fala, o meu homem foi embora, você sabe que ele não vai voltar nunca mais. Cara, que sensacional. Eu tenho um amigo, um aluno ou uma aluna que está se interessando pelo violão, que está tocando violão, e tem uma questão com o estudo. Como é que você organiza o seu estudo? O que você acha que é importante? Quantas horas você está em cima do instrumento? Tem um padrão isso? Você acha que o aluno tem que se organizar? Como é que é isso para você? E que dica que você daria para esse aluno, essa aluna que está caindo dentro, como você falou, né? Caindo dentro. Assim, a minha forma de estudar o instrumento é assim, dedico alguma parte do tempo de um estudo para que você tenha a condição mecânica de tocar bem. Né? Agora, quanto cada um precisa desse desenvolvimento técnico, isso eu acho que é uma coisa assim, que depende muito do que a pessoa vai se propor a fazer. Né? Eu gosto de estudar também muito com os mestres da música brasileira. Né? Então, eu acho que, por exemplo, a harmonia funcional tem que estudar música brasileira, cara. Tem que pegar Chico Buarque, Jobim, entendeu? Tirar essas músicas, saber tocar em todos os tons. E também acho que duas coisas são essenciais também para o trabalho diário. Uma é você ouvir música. Mas ouvir nesse momento de estudo não é ouvir com aquele deleite de escutar. Ouvir procurando aprender, entendeu? Então você pega uma música, ouve 2, 3, 4 vezes. Uma hora você vai focalizar no baixo, ver o que esse cara faz. Agora vou acompanhar a harmonia. Caramba, o cara usou um acorde aqui que engraçado, deixa eu ver como é que é isso, entendeu? Eu acho que esse tipo de audição, porque tocar, mais do que tocar é ouvir, né? Mais do que tocar é ouvir. Você toca com os outros, quanto mais você ouve, melhor você toca. Não é quanto mais você toca, melhor você toca, não. Quanto mais você ouve. E também eu coloco sempre na minha prática diária um tempinho pequeno que seja, acho que é a hora da criação. Isso é todo dia. Os escritores falam muito isso, né? Que senta às vezes em cima da folha branca e vai ficar aquela folha branca ali, o tempo que ele marcou 1 hora, 2 horas, mas ele vai ficar lá 1 hora, 2 horas, escreva 20 laudas ou escreva 2 letras. Se você pegar os grandes improvisadores, parte do estudo dele é improvisação pura. Não se trata sobre improvisar sobre uma harmonia pré-definida, um tema, não. É sair improvisando no instrumento, fazendo o que... Entendeu? Isso no sentido de dar amplitude. Eu acho muito importante. Caramba, talvez a gente não precise responder essas perguntas que eu vou fazer agora. Então, isso pode ser para cenas para o próximo capítulo de bate-papo. Mas, assim, o que é ouvir música no século XXI? Né? A gente para pensar, né? Como essa garotada escuta música hoje em dia? E outra coisa, o ato criativo, ele
até certo ponto, ele necessita também do ócio. O artista, ele precisa do ócio. Ele precisa do fazer nada. Não, estou aqui, eu não estou fazendo nada, mas esse nada, ele é preponderante, porque é daí que vêm as ideias e todo esse processo, né? Mas hoje em dia está cada vez mais difícil a gente não fazer nada. Verdade. Né? Está cada vez mais difícil. Né? A gente se obriga a fazer alguma coisa, mesmo porque a gente está o tempo inteiro recebendo milhões de informações no celular, nas redes e tudo mais. Mas, Por Paulo, isso que eu acho que para essa garotada hoje em dia, né? Para essa garotada que quer começar a tocar um instrumento, o que essa galera faz para ouvir, por exemplo? Porque vai botar no Spotify, aí bota 10 segundos da música e pula para outra, 10 segundos da música pula para outra e tudo mais. E não tem um momento que você pare para olhar o céu, né, e ver o passarinho voando, e ver que aquilo ali pode lembrar alguma coisa, etc, etc. Essas são questões que passam na minha cabeça todo o tempo. Quando eu ensino, quando eu lido com os alunos, com os estudantes, quando eu lido com a vida mesmo, porque eu me falo dentro desse lugar também, tá? Um dos conceitos que a gente poderia talvez conversar sobre essa coisa você se referiu da criançada. Então, a criançada hoje ouve música, mas coloca um minuto já clica para outra coisa, para outra coisa, para outra coisa. Assim. Essa velocidade, né? Embora isso possa, evidentemente, já trabalhos. Isso é que eu falo também a importância da cultura como geral, porque se a pessoa se interessa por cultura, ele vai descobrir que, embora o tempo dele seja esse tempo, existem muitas outras coisas acontecendo agora, fora do nosso universo específico de vivência. De um modo geral, quer dizer, uma coisa que afinal vai determinar o prosseguimento numa tal ou qual diretriz, seja ela artística, que com mais propriedade a gente está falando, ou não, é isso. Que tem alguma coisa em você que vai fazer com que você extrapole o seu campo de vivência específica. Quer dizer, você se aperceba de que você vive é muito rico, mas tem muita coisa rica que é importante você se aperceber, que é legal, é importante que você tem um desejo. Você deseja saber o que é aquilo que você está fazendo. Né? Eu acho que é isso. Com certeza. Ô Marco, você toca alguma coisa pra gente aí? A música tema de um dos filmes que eu musiquei são Histórias do Mar. Algum tempo atrás veio uma mineira aqui no Rio de Janeiro, uma senhora de 100 e tantos anos, que nunca tinha visto o mar. Ouvi isso no jornal e tudo, e levaram ela para ver o mar. Com base nisso, fato real, o diretor, o roteirista, desenvolveu uma história sensacional. Uma mulher de 130 anos, que trabalhava na fazenda como cozinheira, e que abandona tudo que vai ver o mar. Mas isso por quê? Porque ela tinha tido um namorado, quando ela tinha 30 anos, ou seja, 100 anos antes, que havia prometido amor eterno, etc. E, tal. E o namorado, em busca de dinheiro, tal, vai para o litoral para se engajar na marinha. E ela tem uma cena que ela é muito preocupada, um flashback, fala para ele, pô, você vai para o mar carrega tudo. Aí ele falou, não, o mar carrega tudo, mas ele também devolve. E nem que passe 100 anos, eu volto para ver você. Bom, aí ele vai, e aí o que acontece? Ele acaba morrendo na revolta da Chibata, né? A revolta dos marinheiros aqui no Rio de Janeiro, contra o castigo do açoite. Né? Bom, ela nunca soube disso. Quando ela chegou nos 130 anos, ela já meio que confundindo o real com o imaginário, lembra dessa promessa. Ele nunca está fazendo 100 anos, ele falou que 100 anos, nem que levasse 100 anos, ele voltava, tem que ir para o mar. E ela acaba indo, de todo jeito, vai com a filha da patroa, uma garotinha que adorava ela, a velha vai e tal. Depois de 1000 peripécias do filme, ela chega, ela está no mar, está na praia, né, com a garotinha na água e tal. Aí ela fica ali, a garota fala, poxa, você não quer entrar na água? Vovó Eleni. Ela fala, não, eu vou ficar aqui. Aí daqui a pouco chega, ela olha assim, aparece um barquinho no mar, né, mais ou menos próximo, e vem aquele barquinho se aproximando, aí a porta salta do barquinho o namorado dela, mas só que jovem, né, com a idade que morreu, uns 30 e poucos anos, ela está com 130. Aí tem uma cena que aí é lindo, porque ele se aproxima dela, e ela meio que toca nele assim, vai reconhecer que é ele mesmo, aí eles começam a dançar na praia. Né?
E aí, né, para essa cena, eu compus uma música, botei dois negros, seus personagens são negros, dois negros cantando, uma voz feminina, uma voz masculina, né? E compus uma espécie de jongo que justamente chamou Histórias do Mar. Ficou super bonito. Depois eu fiz uma versão para violão solo. Gente, queria agradecer então aqui Marco Campos, violonista de mão cheia. Agradecer também, obviamente, Maria Lúcia Campos, venha ser o nosso contato, o nosso intermédio, essa professora espetacular com quem eu divido a nobre tarefa de levar a educação musical aqui em São Cristóvão 3. Quero dizer que foi maravilhoso, adorei aqui o bate-papo com o Marco. Mandar um salve aqui para o Caio Henrique, para a Luana, que estão nos apoiando aí, né, Paulão?
nesse trabalho. Sem dúvida. Sem dúvida. É o Caio e a Luana, que são 2 estudantes aí, de São Cristóvão 3, né? Né, Pedrão? Isso, São Cristóvão 3. E é isso aí, cara. Foi esse o bate-papo que a gente teve aí sobre o ato criativo, no processo de composição. Conversamos numa tríade da palavra aqui, nas brechas do momento. E o Marco Campos hoje esteve com a gente aqui, podendo mostrar para a gente um pouco da sua experiência, das suas histórias fantásticas com a música e a composição. Valeu, Marcão. Muito obrigado pela sua presença, tá bom, querido? Sou eu que agradeço a vocês, a você, Paulo, ao Pedro, a toda a equipe envolvida nesse trabalho e fiquei muito feliz de poder compartilhar minha experiência num trabalho como esse, né? Destinado aos mais jovens ouvirem a nossa experiência. E apenas dizer que eu achei o papo tão enriquecedor, tão bacana, que agora, assim que essa pandemia acabar, proponho que nós continuemos ao vivo, né? Assim, a gente se encontra os três para bater um papo também, não é? Com certeza, com certeza. Até com certeza. Conhecimento pessoal, a gente poder conversar. É muito bom, né, quando a gente tem companheiros, amigos que, enfim, trabalham e têm uma visão bacana de como a gente que se afina com a nossa visão. Essa tríade tem que soar. Essa tríade tem que soar. Exatamente. Um abraço para vocês, meus queridos. Muito obrigado. Valeu, gente. Sempre nas brechas do momento. Você ouviu As Brechas do Momento, o podcast quinzenal das equipes de educação musical dos campos Niterói e São Cristóvão 3. Se inscreva no nosso canal do YouTube, dê like e ative o sininho para receber notificações quando tiverem novos episódios. Um abraço e até a próxima brecha de algum momento.